Neste vídeo, você vai assistir a um recorte editorial de uma conversa com peritos criminais que atuaram em alguns dos casos mais conhecidos do Brasil. São relatos reais, bastidores de investigações e explicações técnicas que raramente chegam ao público. Seria legal vocês falarem do caso da emparedada. Isso foi legal. Da emparedada. Da emparedada, já, o nome já é... Quero ouvir isso. Mas é isso. A mulher foi emparedada. Começa aí, Edu. E como descobriram? Então, uma das delegacias do DHPP, da proteção à pessoa... Come aí que eu vou comer balinha enquanto isso. É a 5ª delegacia de proteção à pessoa, ela é a delegacia de pessoas desaparecidas. Na época até era da antissequestro, que ainda era do DH, mas... Ela é uma delegacia do DHPP, do departamento. E aí, esse caso, a mulher estava desaparecida e o marido dela que tinha feito um BO. Olha, minha esposa sumiu. Foi trabalhar e não voltou. E ele morava na casa com os 2 filhos, né? Ele, ela e os 2 filhos. Eles já estavam num processo de separação. O pessoal da investigação começou a desconfiar dele. Você sabe por quê? Pela Herb. Foi por telefone, né? Pelas antenas de telefone. As antenas de telefone mostravam que ela não tinha saído de lá. Acho que era isso, que ela não tinha ido pro trabalho. Então ela tinha ficado na região. E... Vocês podem pedir isso a qualquer momento. O delegado que solicita para o WIP, né? Para o setor de inteligência lá do departamento. Não sabia que tinha nesse ponto. Tô falando que a gente tá bem, mano. Ela, mesmo que não ligasse, só de o aparelho tá ligado, ela não precisa ligar para ninguém. O aparelho ligado, os últimos momentos que o celular... Hoje em dia com 4G eu acho que os dados... Se tá transferindo dados... Ele tá sempre... eu acho que sim, né? Se não me engano, mas a gente não é muito... E aí cada vez que ele passa de uma antena para outra é que você consegue fazer, né? Então ela não tinha saído... já desconfiou. E aí eles estavam desconfiando dele. Eles já estavam num processo de separação. Parece que até ela já estava com outro namorado, mas ainda estava meio que na mesma casa, por causa dos filhos. E estavam desconfiando dele e eles queriam fazer um exame de luminol na casa, para ver se a gente conseguia achar sangue na casa. Precisa de um mandato para fazer isso ou não? Não, se tiver autorização dele, não tem problema. Se ele falasse não... Aí precisaria de uma autorização judicial. Ele autorizou? Autorizou, porque ele tava falando era o maior interessado. Não, pode vir, não tem problema, não fui eu. Só dá um tempo de eu lavar as paredes. E isso eu tinha acabado de chegar no DH. Amarrar as crianças. Eu tinha acabado de chegar no DH e eu fui junto com a Thelma pra gente fazer esse local. E o cara tava acompanhando. Então, a gente tava fazendo os exames na casa, o suspeito tava lá na casa na hora, as crianças não estavam, tava só o marido. Os investigadores, a delegada, tava todo mundo acompanhando os exames. E a gente começou a jogar o luminol para ver se reagia, e ele reagiu no quarto. O luminol é uma luz só? O luminol é um líquido. É um líquido, é uma substância química que vai reagir com as hemácias do sangue. E reagiu onde? Ele reagiu no quarto. Deu uma mancha no chão. No chão? Uma mancha razoável no chão. Você joga um pouquinho no chão? É um borrifador. É um borrifador. Você borrifa. Isso tem que estar muito escuro. Tem que estar totalmente escuro e você vai ver uma luz azulada. Ó. Luminescente, assim, vai dar um... Ó. Tem... E apareceu no chão uma manchona? Apareceu no chão uma mancha razoável. Um tamanho bom. E aí na hora eu... Ó, não é esse caso. Tá. Mas a parte de cima da foto, o amarelinho, é como você chega na cena. Após passar o luminol, é o que você acha. Isso daí é um arrasto de sangue. Nossa, não dá pra ver nada na primeira foto. Não dá pra ver nada. E isso é uma das coisas que a gente analisa também. Por exemplo, o Tom comentou sobre o analista de padrões de mancha de sangue. Também vai ser analisado, nesse caso, a forma. Parece que foi arrastado. Se foi arrastado, se tem uma forma de limpeza, se é um gotejamento. Tudo isso dá pra analisar. Nesse, o que você viu que era? Tinha muito aspecto de limpeza. Então, tinha muito brilho nos rejuntos. Tá. Porque é uma região que fica... Você passa um pano ali e não limpa tão bem. Mas tinha o sangue muito espalhado nos azulejos. Entendi. E eu lembro até hoje da Thelma indo conversar com o suspeito. Porque na hora que brilhou, a gente já... Deu sangue, achamos, né? Obviamente que ainda ia ser feito um exame de DNA para saber de quem que é. E
entender essa dinâmica, né? Então... Pra ver se é sangue. Pra ver se é sangue, né? falso positivo. E de quem mesmo? é. Pode ser o quê? Algumas outras coisas. É mesmo? É. Esperma. Não. Não? Ah, tá. Algumas outras substâncias podem dar, mas não sabia. num geral vai dar uma cor diferente, um brilho diferente. Então tem toda essa análise, mas a gente depende do laboratório para ter a confirmação. Tá. E aí o suspeito falou que a esposa dele tinha se cortado um dia numa briga. Fazendo a unha do pé, lembra? Não, acho que ele falou que ela tinha pego uma faca e ela se cortou. Nossa. Cortou o dedo. E aí a Thelma falou, ó, a gente consegue inclusive analisar aqui a quantidade de sangue, a gente vai ver que não é o normal pra um corte de dedo, alguma coisa assim. E a gente questionou ele, ela pegou a faca. Joguei, né? Vai que cola. Ela pegou a faca e ela que se cortou. E aí, né, nisso que a gente ficou ali, nesse debate com ele confessou que tinha matado. E a princípio, ele tinha falado... Você é muito ruim de contar a história, mano. Ele já foi pro final? Porra, mano. Você é muito ruim de contar a história. Leandro, vou te contar. Leandro e Vilela. Vamos lá. Presta atenção. Aí, o legal é que o cara fez assim, não, beleza. Ela tá ali. E realmente, do lado da casa era um terreno. A gente falou, mano, já pega os polícia e não sei o quê. Ele enterrou no terreno, você acharam? Né? Porque a casa dele, então, em cima era um açougue, você descia aquela escadaria, a casa era embaixo. Tá. Essa escadaria que desce, você entrava na casa e tal, então, essa lateral da escada, que é um vão inútil, né? Era um mini cômodo com o teto decrescente, entendeu? O que o cara fez? Aproveitou aquele cantinho, mano. Fez uma brinquedoteca. Ele colocou uma prateleirinha lá de carrinho e tal, e as criancinhas brincando lá na brinquedoteca. Aí o cara fez assim, ó. Não, ela tá aqui. Daí a gente... vamos... No terreno? Não, ela tá aqui. Tinha um policial, bem assim, na divisa entre a cozinha e a brinquedoteca. Fez assim, ó. Tá, não. Lembra? Né? Eu lembro Ninguém tava entendendo. A gente tinha olhado, né? Obviamente, a gente entrou na casa, tá, não. A gente olhou todos os cômodos. E aí eu falei, não, a gente olhou ali. Não tinha nada. Não tem nada, não. Se tem alguma coisa mesmo. É no terreno? Ele falou, não, é ali embaixo da escada. Eu abri um buraco na parede e coloquei ela na parede. Caramba! Daí colocou a estante das crianças, brincando, né? O brinquedoteca. E vida que segue. As criancinhas brincando ali junto com a mãe. Só a mãe não sabia que estava brincando junto, porque tá na parede. Tava na parede. Uma parede grossa? A gente chamou o bombeiro, né? Foi. Ele fez uma parede, tijolo, cimento, reboco, ele adiantou, né, a parte. Ele adiantou, né? Então a parede ela ia até o chão, não sei se dá pra ver. A parede ia até o chão, o teto ia até o chão, porque era a escada. Então ele fechou um pouco antes aqui. Entendi. Então ela era fechada numa altura de 1,5 m, talvez, 1,30 m. Colocou a mulher e ela tava lá pra trás. Inclusive, você postou esses dias a foto dos bombeiros quebrando, né? Mas ela tava inteira, ele não quebrou ela ainda. Não, porque cabia. É um vão, né? Um vão considerável. Mas já tava num estado bem avançado. Foi ciúmes por causa do... Foi, já tava em separação, brigando e, se não me engano, foi estrangulada. Que foi o que funcionou para ele confessar, né? Que a gente, né, lembra, os investigadores ali conduziram ele para essa coisa da legítima defesa da honra. E ali ele se sentiu confortável para falar. Não, ele se sentiu nem confortável. Ali que ele falou assim, realmente isso pega em mim, entendeu? Ah, é? E aí ele falou, eu matei ela. Matei ela. E daí você fala assim, não sentia cheiro? O cheiro do açougue confundiu bem, porque a gente não passou mal nesse local. Tem essa, né? Na hora que abriu a parede, veio o cheirão. Mas não era um local para passar mal. Tava quanto tempo, mais ou menos? Acho que uns 20 dias, né? Tudo uns isso? 20 dias. Acho que era uns 20 dias, era bastante. Nossa, era então bastante. tava bem adiantado mesmo. Já assim, não sei se dá pra falar esse tipo de coisa. Dá. Mas assim, o couro cabeludo dela já tava totalmente solto da porque cabeça. Quanto mais tempo,
vai soltando. Vai soltando. Na verdade, não tinha mais pele, Não né? tinha. A região da é? cabeça não tinha mais pele. Então, o cabelo tinha desprendido. Nossa, cara. Então, tava... E ele tava lá quando vocês estavam abrindo a parede ou não? Tava. Não, acho que... Ele ficou com a gente o tempo todo. Eles não tinham levado ele pra Não, delegacia ele já? ficou ali com a gente. E aí? Normal? Calmo, tranquilo. Calmo? Acho que tipo aliviado de ter falado. Chegou, na época, eu sei que Porque chegou a saindo da foi ele pena que um fez vídeo o BO. dele. Ele que fez o BO de pessoas. Entendeu? Então depois é que caiu em cima dele a desconfiança. Mas né, ele era o mais interessado. No começo você não vai desconfiar do cara, né? E já tinha 20 dias que tinha acontecido. Então, se acho que ele teve Mas- algum remorso, já tinha dado Mas tempo. esse é um local, né, que você estava falando, é que a gente chama o cadáver que está em Decomposição? estado avançado de decomposição, que a gente... Ah, mas vocês são... Não é que é pejorativo, mas é um cheiro de carne podre muito intensa. A gente chama de podrão. Como se fosse carne podre. É muito intensa. Então, assim, você pega um local desses, você vai fazer o quê? Nada. Você tem nível superior, você é o perito, você é o chefe da equipe, você tem que colocar no rabo de alguém. De quem? Do fotógrafo. Vai lá e fotografa. Mas ninguém sofre. É só o perito. Aquele mexo, cheiro. Ah, não. Nossa, o Leandro mexe. Mosca pra caramba. Não, então, mas tirando essa parte de deixar o assunto mais leve. Mas é verdade. É um local totalmente prejudicado nessa situação de tempo de morte. Quando a pessoa é condenada, pra vocês aquilo acabou, ainda fica ressoando em vocês? Isso não nesse caso, não só nesse caso, mas outros, por exemplo. Acabou o negócio, a pessoa foi condenada, é como se fechasse uma coisa pra esse você. É legal, Eu tenho um caso legal que... de novo, repetindo... Não, repetindo o que a Thelma falou, não quer Dá o dizer... gin pra ela, por favor. Eu vou no banheiro, Ela vai vocês falar têm mais. 5 minutos. Ah lá. Eu vou deixar vocês falarem por 5 minutos. Não, repetindo o que a Thelma falou, não é legal o caso em si, né? Mas é o que a gente fala... Às vezes é interessante o homicídio já aconteceu. Infelizmente, a vida de alguém já foi tirada. O que a gente tem pra fazer, que é o nosso trabalho e é o que move a gente, é achar o autor. Certo. Descobrir quem foi, por que foi, como foi. Então, né, isso. A gente não vai trazer paz pros familiares, mas a gente traz o mínimo de um senso de justiça. Eu tive um caso que eu atendi no DH de um... Entrou a princípio como um incêndio. E incêndio aqui em São Paulo quem faz é uma equipe específica de engenharia. E aí essa equipe de engenharia foi acionada porque era uma casa que tinha queimado. Quando eles chegaram lá, eles perceberam que tinha cadáveres lá dentro com sinais de violência. Falaram, opa, peraí que isso aqui não é um simples incêndio. E aí fizeram aquele trâmite normal, fizeram a delegacia diária chamou o DHPP. A gente foi pro local, então o incêndio começou, o pessoal encontrou o incêndio umas 9 horas da manhã, aí chamaram um bombeiro, chamaram a equipe de engenharia, a gente foi chegar no local 3 horas da tarde. E aí chegamos no local, a casa estava queimada e num dos cômodos da casa tinha uma mulher grávida, morta, e um bebezinho de 8 meses. Putz. De 11 meses. E ela estava grávida de 8. E os dois mortos. E a casa queimada. Sem entrar muito em detalhes, mas a gente começou a já fazer o levantamento do local, procurar ferramentas, procurar impressão digital, DNA, outras coisas que poderiam ser interessantes. E a casa que ela morava era como se fosse um imóvel compartilhado. Então era um terreno meio grande com várias casinhas pequenininhas. Tá. E essa casa ficava na parte de baixo do terreno, onde tinham 3 casas. Então tinha algumas casas em cima, se descia uma escada e tinham 3 casas. A casa dela, do lado a casa de um outro vizinho que estava trabalhando no momento, né? E de frente um outro vizinho que estava lá. E esse vizinho, a polícia militar segurou ele quando a gente chegou. Porque foram acionados por um caso de incêndio. Quando eles estavam lá chamando o bombeiro, tentando ver o incêndio, esse cara apareceu. Falou, o que tá acontecendo? Né? Eu moro aqui do lado. Os caras... aí os peritos perguntaram, quem que é você? Ele falou, não, eu sou o vizinho, eu moro aqui do lado. Eu tava na academia. E deu aquelas impressãozinhas do treino. Ah, sei. Quando você vai você imprime o seu treino e ele tava com isso no bolso. Eu tava na academia. Aí os policiais já olharam e falaram,
você tava na academia? Tava. Então fica aqui com a gente um pouquinho. Tipo a gente com o negócio do motel, né? Quem leva o comprovante de dizer que tava no motel? Nota fiscal do motel. Tá aqui, ó. Como diz o Salada... Cadê seu nota... RG? Não sei, mas a academia mesmo. tá aqui. Não, como diz o Salada, a nota fiscal do motel era 001, porque o motel nunca emitiu uma nota fiscal. Claro que não. Né? Claro que não. E o cara tinha alguns arranhões, algumas coisas. Seguramos ele, entramos na casa dele, demos uma vistoriada geral, não encontramos nada, levamos ele pro DHPP. E ele tava falando que não tinha feito nada, a gente ainda questionou se ele iria com a gente no IML para ceder material genético, pra gente poder fazer um confronto, né? Se ele doaria material de forma voluntária, ele falou que doaria. E eu tava nesse dia de plantão 24 horas, então eu tava de manhã e continuei no noturno. Então, durante toda a tarde, ele foi ouvido na delegacia. Tem uma delegacia lá no DHPP, que é a 5ª de homicídios, que é a ECA, que é crimes envolvendo crianças e adolescentes. Então, como tinha um bebê, foi para essa delegacia. Então, ele ficou sendo ouvido lá. À noite, eu mesmo levei ele no IML, junto com o João Paulo, que é um papi que trabalha com a gente. Levamos ele no IML. Enquanto a gente estava no IML, o pessoal da delegacia diária recebeu uma ligação de uma mulher falando que encontrou embaixo da cama da mãe um saco de lixo com roupas de bebê com sangue. Peraí. Quem? Uma mulher ligou falando, eu cheguei na casa da minha mãe à noite, minha mãe é diabética, ela não tem as pernas. Eu cheguei na casa dela à noite do nada tinha um saco. Embaixo da cama dela tinha um saco de lixo com um cobertorzinho de bebê. E quem é você? Cheio de sangue. E quem é você? Irmã desse cara que tava com a gente lá no DHPP. Da academia. Irmã desse cara. A gente, temos que segurar esse cara. Aí fui nele e falei, você fez o IML, ele fez exame de corpo de delito, fez tudo no IML. Você vai ter que... Exame de corpo de delito é o quê? Basicamente? Ele tinha algumas lesões, alguns arranhões, algumas coisas. Nesse caso era só um... Não era nada? Não, era pra constatar esses arranhões e foi feita a coleta de DNA dele. Tá bom. Pra gente confrontar com aquilo que a gente coletou no local. Voltamos pro DHPP com ele e corremos lá pra casa da mãe dele, que era na rua de baixo, da onde ele morava. Chegamos lá, constatamos realmente as roupas com sangue, fizemos todas essas coletas de material genético desse pra ele sangue. Nada sobre isso. Não falamos nada. Você vai ter que esperar um pouquinho, tem que esperar sair o laudo do IML, dar uma conversada. Aguarda aí que a gente já volta. Corremos lá pra casa da mãe dele, constatamos isso. Aí o delegado que estava à noite já tinha mudado o plantão, já era uma outra equipe que estava de plantão no noturno. É o Dr. Fará, que é amigo pessoal nosso. Ele falou, cara, vamos, como o exame de DNA demora, vamos pegar o pai, o marido das vítimas, e ver se ele reconhece como do filho dele, para poder ratificar um pedido de prisão. Eu vou prender esse cara baseado em quê? Porque as roupas estão na casa da mãe e porque o pai e marido das vítimas reconheceu. Pegamos todas essas roupas, fotografamos, coletamos, fomos até a casa que ele estava, que era de um primo. Mostramos para ele, ele reconheceu. A gente pegou ele, colocou na viatura, levou pro DHPP, que daí ele precisava reconhecer no papel. Olha, eu reconheço que é minha, isso aqui. E aí quando a gente chegou no DHPP e mostrou as roupinhas pro cara, aí ele confessou. Só que daí a confissão dele inicial foi uma versão de eu tinha um caso com ela, o bebê que ela estava esperando era meu, a gente acabou discutindo porque a gente ia contar, ele também era casado, a gente ia contar, ela ia contar pro marido dela, eu ia contar pra minha esposa, a gente acabou discutindo e eu acabei matando ela. Ele deu uma martelada nela, passou uma faca no pescoço. E aí, segundo ele, eu não sei se ele achou que isso ia amenizar a situação ou não, ele pôs fogo no quarto sem ver que tinha um bebê lá dentro. Ou seja, na versão dele, ele pôs fogo num bebê de 11 meses vivo. Essa era não sei se ele achou que isso ia amenizar. Aí um dos exames que foi solicitado foi a análise de DNA do feto, para saber se realmente era dele. E aí o que o Leandro comentou sobre a questão de horário, a gente atendeu esse local 3 horas da tarde. As roupas eu acho que a gente foi fazer umas 11 horas da noite, meia-noite. Aí fomos buscar o pai, levamos pro DH, ele foi ouvido, o cara confessou, o cara foi ouvido. Aí levamos ele no ML de novo para fazer um exame de corpo de delito, porque daí ele ia pra ser preso. Aí tem que fazer um outro exame para ver que ele não apanhou da polícia.
A gente levou esse cara de volta pra casa dele, o pai e marido, era coisa de 9 horas da manhã do dia seguinte já. A gente foi devolver ele, que ele já tinha sido ouvido, e a gente foi devolver ele, aí o delegado fez um pedido pro juiz de prisão, o juiz deu o pedido de prisão. Depois de um tempo, ele foi chamado para ser ouvido de novo no DH, ele mudou a versão. Aí ele já falou que realmente eles não eram amantes, mas aquele papo de que ela provocava porque ela ia pendurar roupa no varal de shortinho e camiseta. Na casa dela, no quintal dela, né? E o filho não era dele, então? O filho não, o filho era do cara. A mulher, a vítima e o marido, eles eram nordestinos que tinham vindo pra São Paulo tentar a vida. Eles conheciam de infância, vieram juntos. No mínimo tomou um toco dela, ela falou, mano, eu não quero nada com você, seu bosta. No dia depois ele confessou que ele tentou estuprar ela. Que ele esperou o marido sair pra trabalhar. Ele não trabalhava, a esposa dele saiu pra trabalhar. E o bebê, ele mudou a versão? Não, manteve essa versão de que ele fala que não matou o bebê. Que ele pôs fogo, não viu e aí já não dava mais pra pegar. E aí no fim das contas não era filho dele, era filho do cara mesmo. E o João, que tava comigo nesse dia, ele acabou pegando o contato desse cara, do marido e do pai das vítimas, justamente pra poder se falar, ser chamado pra ser ouvido de novo, acompanhar toda a investigação. E aí em novembro agora, ele mandou uma mensagem pro João. E foi muito legal porque é isso, infelizmente o cara perdeu a família dele. Total. Mas ele mandou uma mensagem agradecendo e nominal, ele lembra do meu nome, do nome do João até hoje. Ele falou, cara, agradecer você e agradecer o Edu, todo mundo da equipe. O Dr. Fará foi chamado para ir na audiência. Então você comentou pode ser chamado, nesse caso o delegado foi chamado. E ele agradeceu também pela versão que o delegado deu, né, na frente do juiz. E o cara pegou, se não me engano, 52 anos de prisão. Então, assim, é isso. Óbvio que não apaga a dor. Não traz de volta as vidas, mas assim, o mínimo de justiça. Não, e o marido poderia ficar com que, tipo, a mulher dele tinha uma amante, tava traindo, o filho não era dele. Ainda se ferra a dignidade de quem morreu. Exatamente. Né? A escrivã que tava nesse dia que fez o BO, uma mulher, ela gritava com o cara, ela falava, você ainda vai, o cara é vítima, você ainda tá falando que ele é corno. Nossa. O que você tá falando? Fala a verdade, fala a verdade. E o cara, não, é isso mesmo, a gente era amante, era meu filho. E aí depois mostrou que não tinha nada a ver. Então, é a importância também da prova material, né? O cara confessou, então acabou. Tudo bem. Não, o filho não é seu. Foi uma tentativa de estupro, além de são tudo. São tantas variantes que mudam totalmente o caso. Porque aí tem a ver com o tempo que o cara vai ficar preso, tem a ver com as qualificadoras, como que a sociedade vai julgar ele. Sim, se vai ter progressão depois para sair temporariamente ou não. Tudo isso vai mudar. O Daniel Jekyll também mandou uma pergunta aqui para vocês. Ele fala assim, gostaria de saber a opinião de todos sobre o caso de 2013 da família Pesseguini, do casal de PMs. Tia, avó e filho mortos. A conclusão do caso até hoje é polêmica. Thelma tava lá. Toma cuidado com o que você vai falar, Thelma. Eu acho que entra um pouco... Vou só dar uma introdução. Entra um pouco no que o Leandro comentou sobre o caso da Raíssa. Exatamente. É polêmico para quem não tava lá. É polêmico para quem tem informações básicas, né? Ou informações Ouve distorcidas. De orelhada. Porque tava amarrado aqui, então não tava. Uma coisa que se falou muito do Pesseguini é que não podia ter sido ele porque no exame residográfico deu negativo. Mas ninguém falou que a luva que ele usou foi encontrada dentro do carro que ele dirigiu. Até a questão da validade do residográfico, que na verdade é um tipo de exame que os estados do país já estão deixando de utilizar, né? Um tipo de exame que bem limitado e tal. Então a gente até tem aí juntado, fazendo alguns estudos para tentar parar de fazer esse tipo de exame, que é um exame que não tem muita validade técnica, né? Então, o cara perguntou pra gente dar opinião. Eu gostaria... Agora é sério. Vocês sabem que eu duas horas pago... falando merda. Não, vocês sabem...
Ficamos 2 horas mentindo. Não, vocês sabem que eu pago um pau pra vocês. Pra vocês dois. Na equipe eu pago um pau. Ela morde e assopra, né? Não vou falar de exatamente. novo. Não vou falar de novo. Se ficar gravado, ficam ouvindo aí ad eterno. Põe esse corte. Qual que é a sua opinião? Vocês já deram contexto? Eu tava lá fazendo xixi. Caso Pesseguini. Mas deram contexto pro pessoal entender qual é o caso ou não? O caso já é um menino chegou a de comentar 13 anos, de 14 anos, que matou o pai, a mãe, que eram PMs, matou a avó e a tia-avó. E a tia-avó. E foi pra escola dirigindo o carro. Não, e então, depois- mas qual que é a sua opinião do caso? Então, eu não tava na polícia ainda nessa época. Foi o ano que a mas gente entrou, né? Foi o ano que a gente entrou. A gente entrou em dezembro. Eu não sei que mês que foi, você lembra? Foi finalzinho do ano, eu acho. Foi próximo Mas de quando a gente entrou. não tava. Mas eu confio muito nas pessoas que estavam lá. Não é só a Thelma que eu conheço que participou desse caso. Eu conheço 2 peritos que estavam lá. E eu confio muito no trabalho desses caras. Então, assim, confio na versão que eles dão, nessa dinâmica que eles dão. Porque eles estiveram lá, eles fizeram os exames, eles observaram o local, eles pisaram onde tinha que pisar, eles mexeram no que tinha que mexer. Então, é isso. O que você acredita, Leandro? Eu também. Na verdade, os fatos que a galera tenta reforçar a situação de não ter sido, porque é difícil, é o que a gente falou do caso da menininha de 9 anos. É difícil você acreditar que uma criança de 12 anos, que você, né, você tem toda, você imaginar que faz tudo isso. Rapidinho, vocês viram um caso que aconteceu na Paraíba? Essa semana. Aconteceu na Paraíba, O menino sábado. matou sábado. o irmãozinho de 7 anos, A matou mãe a mãe e o pai tá ficou paraplégico. decepcionado quando Porque ficou não matou sabendo o pai. que o pai não morreu. O pai é policial, não morreu. Menino e de ele 13 ficou anos. espantado que o pai não morreu. Menino de 13 anos. Talvez com essa situação a galera até E por começa... quê? Porque o pai tirou o celular dele. Tirou, e tava obrigando ele a ajudar. Tinha um negócio de videogame também que eles estavam segurando. Fala aqui, ó. Aqui, ó, no microfone. É que eu fiquei sabendo que o menino menor, o irmão menor, ele ficou De castigo. com o celular. E ele ficou revoltado e... Porque ele tentou pegar o celular do irmãozinho, né? Nossa. E aí, então assim, pedi a opinião do Edu, pedi a opinião do E Leandro. rapidinho. E aí, no que eu penso também, além de conhecer as pessoas, quando você vê os questionamentos da imprensa, basicamente, né? São coisas muito frágeis, que você só vê que a pessoa não sabendo tecnicamente mesmo aquilo, vai ter aquele posicionamento. É igual, porque o risográfico deu negativo. Porque se atirou, então a mão tem que ir pra não sei aonde, sabe? Começa muita coisa de física mirabolante. Você vê que aquela pessoa nunca atendeu um local de crime, não tem noção. Então, e aí junta... Eu tive a sorte de fazer esse local com pessoas muito experientes. Então, assim, o delegado que estava à frente desse caso é o Dr. Itagiba, já está aposentado. Na época ele era divisionário do DHPP. E ele foi muito feliz nós estávamos em 2 peritos, nós estávamos em 2 fotógrafos, nós estávamos em 2 ou 3 delegados, que era o Dr. Itagiba, o Zé... Eu ia falar... Como chama? Maurício. Não. Vou lembrar o nome dele. Zé Mário? Não, Zé Mário. Dr. Zé Mário. E aí, ele foi muito feliz em falar assim, olha, 10 minutos, sem contar que era um local, que lembra que eu te falei que a preservação do local é muito importante? Essencial, A gente chegou, tinha uma quantidade absurda de policiais militares no local, tanto dentro da casa como fora da casa. Eu entendo, porque se fosse, e já aconteceu, de ser um colega meu, eu também iria me dirigir. E é uma coisa que a gente pro paga local. pau pra PM nesse ponto, né? A união que os caras têm, assim, vão mesmo. E qual foi a notícia? Uma família inteira executada. Caramba, mano, os caras foram. E isso, assim... É totalmente compreensível. Compreensível. E você faria diferente, Thelma? Não faria diferente. Você é hipócrita. Mas é óbvio que eu trabalhando com perícia, aquilo me incomoda, né? Então você tem os 2 lados. Mas, pô, legal. O doutor Itagiba colocou todo mundo pra fora, falou, gente, por favor, vocês têm que sair, eu quero aqui dentro só o pessoal do homicídio.
Ele falou, eu quero parecer 10 minutos para todo mundo analisar a cena. Todo mundo analisou a cena, ele falou, agora eu quero o parecer de todo mundo. O que você acha? Homicídio seguido de suicídio. E você? E você? Ele foi muito feliz com isso, porque você estava num grupo de 10 pessoas, onde um, ou no máximo 2, falaram, eu acho que não. E o resto tinha um fundamento. Então, assim, mas isso não resolve um caso. Eu estou só dando um exemplo. Então, vamos pegar pega o histórico desse menino. A imprensa falava num menino chamado Marcelinho, de 14 anos, que foi para a escola e como a família inteira executada, e ele tinha uma doença. Você já não ficou com dó? Claro. Mas quem falou do Marcelinho, que tinha o quarto todo picado no chumbinho, de tanto que ele dava tiro, de tanto que ele enchia o saco dos vizinhos, de tanto que ele atirava Nerf nos gatos, atirava Nerf nas vizinhas que passavam em frente. Aonde está esse Marcelinho que a imprensa não divulgou? Né? Então, é o que o Leandro falou, às vezes a imprensa ela dá uma munição tão péssima, você entendeu? E aí você tem exames fundamentais. É ciência. É ciência. Ponto. Passivo. O tempo de morte. A diferença do tempo de morte entre pai, mãe, avó e tia-avó para o menino é superior a 16 horas. Ponto passivo. Acabou. Agora me fala, se essas pessoas morreram no domingo à noite, como é que na segunda de manhã esse menino estava na escola? Então deixa eu ver se eu entendi. Alguém entrou, executou a família e falou, lugar de criança na escola. Você vai para a escola, quando depois você voltar... Você entendeu? Sentido, Então, assim, é um menininho. É o Marcelinho de 13 anos. Que tem imagem dele indo receber para a avó, que tem imagem dele indo dirigindo para a escola, que tem foto dele atirando em estande de tiro. Ele tinha quase a altura do pai. Ele era uma criança de 13 ou 14 anos. Encorpado. Encorpado, você entendeu? Não foi achado exame residográfico na mão do menino. Ok, mas a imprensa também não divulgou que foi encontrado uma luva dentro do carro? Residográfico é a pólvora. São, na verdade, não os é resíduos, pólvora... os resíduos daquela explosão, né? Daquela... Resíduos de disparo. Né? Mas é um exame que não necessariamente fica na mão. É um exame que é muito orientativo. E tem a luva, tem o lance da luva também. Então, eu eles acho colocam que... como se fosse uma conclusão e tentativa. Se você pensar também que teve toda essa questão do menino ter atirado, ter ido pra escola, depois ter voltado, tinha uma pode ter mochila lavado pronta. a mão. Tinha uma mochila pronta. Ligou para um amiguinho, né? Tinha aquela questão dele falar pros amigos também, né? Tinha desse negócio de... um desafio lá entre os amigos. Quem seria capaz de matar a família? Você entendeu? Então, tem uma testemunha protegida nesse caso todo. Então, assim, é o que os meninos estavam falando. Quem estava lá, uma coisa é eu narrar o local. Outra coisa é você bater o olho e falar assim... Isso aconteceu dessa maneira, né? Porque você consegue simular uma cena de crime até a página 2. E a sua simulação é muito interessante num local, porque ela também te dá uma leitura, né? Então, aquilo ali não era uma simulação perfeita, né? E aquilo não foi uma execução. Assim, como eles falavam na época, porque ele era da rota, né? E ela também era PM, então foi o crime. Tinha algumas coisas que ela tinha denunciado, tinha, né, algumas coisas nesse sentido. Então, às vezes, que ela sofria ameaça. Você tem aquela história, né? De que às vezes você atira no que vê e acerta no que você não vê. Então, assim, existia uma história atrás dela e dele que veio à tona, mas que não era a motivação do crime. Do mesmo jeito o Matsunaga, né? O Matsunaga. Que quando desapareceu, tava no meio da venda da Yoki por bilhões. E aí não tem nada a ver. Não tinha nada a ver. Então, assim, só um exemplo. É verdade. Não tinha nada a ver. Porque eles estavam... não tem nada a ver. Coincidência. Falou essa coisa de quando a pessoa transporta. No caso da Matsunaga,
Vamos entrar nesse caso ou não? Você viu a série? Não deve aguentar mais tá lá, né? A gente viu. Mas aí é mais a Thelma mesmo. Série. Quem viu a série? Não, a Quem gente viu, assistiu. Tem gin? Tem. Não, eu tô brincando. Ah, mas tem, vamos tomar. Não, É melhor não. Não, é melhor não. Não, eu tô brincando. Ó, eu falei aqui pra Sabe ela por antes. que eu falo que é um caso que me cansa? Porque tem uma coisa que eu não concordo nesse caso. O quê? Caso Matsunaga. Vamos falar então caso Elise. Pronto. Ah, porque usa o sobrenome, né? Né? Ela matou o cara, esquartejou o cara, pagou de princesa da Disney na série. Você Verdade. assistiu a série? Eu não, mas minha mulher assistiu e falou, eu até entendi ela. Eu falei, o quê? Eu tomaria A mulher cuidado se fosse você. esquartejou. Ela falou, você que não se cuide. Não vá, Fica pras não câmeras vá pegar aqui, a tá? pizza. O que é a pizza? Ah, tem. Vamos chegar nessa parte, então. Caso da Elise, né? Elise. Eu achei a série também que deram uma glamorizada, né? É. Mas ela fala no começo da série que só a filha... Um dia ela vai contar pra filha, né? O que realmente aconteceu. Então ela já fala que vai mentir, né? Exatamente, Vários pontos ela fala. É. Então, de um tempo pra cá, quando eu abri meu Instagram, eu recebo muitos elogios de pessoas que querem se inteirar e tal. Até hoje eu recebi 2 críticas. Uma delas foi por causa da série da Elise Matsunaga. É mesmo? Então, a menina falava assim, que decepção, porque você não teve Empatia. sororidade com a Elise, a história dela, que ela foi prostituta, que ela venceu na vida, que ela largou essa vida difícil, você não sabe, você não imagina, e você nem para ficar do lado dela, você é mulher. Opa, peraí, antes de eu ser mulher, eu sou uma policial. E um ser humano. E eu sendo policial, eu tô do lado de cá da vida. Quem quiser estar do lado de lá, problema do cara, mano. Problema dela. O que ela faz da porra da vida, o que ela faz da porra da vida, não me interessa. Interessa a partir do momento que a vida dela vem pro lado de cá. Quando ela cruza. Isso mesmo. E pelo lado de cá, eu estou falando de um autor de homicídio que esquartejou um cara e foi jogando pedacinho por pedacinho. Pode Como ser que homem, eu vou ter pode ser empatia? mulher, Como que... Pode ser homem, mulher, prostituta, engenheiro, médico, mecânico. Não me importa a profissão da pessoa. Trans, não me importa o gênero, o sexo. Não me importa nada disso. Uma coisa de onda, né? Eu não vou jamais concordar com uma pessoa que esquartejou, jogou os pedacinhos, simulou receber e-mails como sendo ele. Não sabia essa Ela parte. mandava e-mails para ela mesma, né? para os pais ou para a irmã, lá bem sei eu, falando, tô bem, tô viajando e não sei o quê. Então você teve tempo hábil, né? Você teve muito tempo para fazer essa palhaçada toda. Colocar uma família toda à procura do cara, né? Não é um crime passional, né? Pelo que ficou... Se fosse um crime passional... Porra. Liga. Vamos... o cara veio pra cima de você e você atira bem desse jeito, você só não precisa trocar o cano, porque ela trocou o cano da arma. Mas isso não aparece na série. Mas isso não aparece na série. Colocou um silenciador? Alguma coisa Não, assim? ela trocou o cano da arma porque é o cano que vai dar a balística. Ela trocou o cano da arma, mas isso não apareceu na série. Eu acho que no segundo episódio... Não vai. Na segunda temporada talvez apareça, mas aí a filha da puta da história sou eu, que não posso abrir a boca pra falar. Agora eu vou falar, isso que eu não bebi. Então vamos lá. Da gin. Da gin. É com licor? Não? Que isso? É uma boa ideia, né? Injetar um licorzinho aqui, né? Mas é açúcar. É açúcar. É o açúcar. Então assim, e aí você vê que tem toda Uma construção de uma narrativa, né? O cara era mulherengo, o cara saía com outras prostitutas, o cara ia pra cima dela. Ok. Sai fora. Sai fora. Não, mas na hora do homicídio, é porque ele veio pra tentar me matar ou agredir minha filha. Ok, você deu um tiro nele? Tá bom. Deu um tiro nele? Chama a polícia. 190, mano. Acabou seu problema. Você não vai...
Você vai ser a pessoa que não virou estatística. Você sofria violência doméstica, você se defendeu e você é mulher pra caralho que você conseguiu sair dessa situação. Você vai ser aplaudida. E isso eu tenho empatia. Eu já fiz local onde eu vi o cara matar a esposa, porque a mulher, mano, ela fazia da casa dela um bordel enquanto o marido estava trabalhando. Putz. Eu vou ficar do lado desse autor de homicídio. Porque eu consigo entender a motivação. Não é que eu vou ficar do lado dele. Não é que ela merece, mas Não. Mas assim, eu consigo, naquele momento, ver a situação. Isso é empatia. Eu consigo ver a situação daquele cara e falar assim, mano, o que esse cara não passava? Vai preso do mesmo ó jeito, o corno, mas você lá vai o entende. corno, ó o chifrudo, lá vai o chifrudo, ó não sei o quê. Ó, sabe? É o que o Leandro falou. Não justifica. Mas você chega a falar assim, é a motivação, é a tal da motivação. E aí você finda, você tem ali uma explosão e você... Porém, rapidinho, eu acho que não justifica desde que ele tivesse essa atitude de que confessou o crime e tal, vai pagar pelo que fez. Agora, a partir do momento que tem todo um planejamento, você vê que a coisa... poderia ter... Não foi aquela coisa só na emoção. Não tô falando que tá certo na emoção. É a mesma situação. Eu penso, se é um corno manso, vaza daí. Eu acho que me estressa esse caso. Eu acho que esse caso me estressa por motivos bem mais delicados que ela venha na arrogância dela, na série, explicitar. Ah, é? Então você não para pensar que você tá arrastando junto com você um puta de uma galera que vive de prostituição e que sofre pra caralho e que não é que nem você? Ah, então isso você não para pensar. Você entendeu? Então, você não para pensar que você arrasta uma galera que sofre violência doméstica e que não são mau caráter que nem você? São mulheres, de fato, que não conseguem sair da relação. Por quê? Por dependência financeira. Você ia sair da situação porque você tem uma filha bem pra caramba. Então, desculpa, você foi burra. Você não soube fazer o negócio. Uma boa pensão, né? Esse caso me cansa um pouco. Mas a série é a próxima princesa da Disney. Total. É a próxima. Vem Pequena Sereia, Frozen, depois vem Elise. Porque muitas questões que colocariam em dúvida, né? Essa coisa, se foi um negócio meio que emocional, não são discutidas, né, na série. A defesa dela foi em cima disso, né? Que foi emocional. Ah, sim, Mas isso na série não é discutido, né? Não é muito discutido essa questão. Não traz o contraponto. Não, né? não. Ela constrói uma narrativa e defende essa narrativa até o final. E é o que você mesmo falou, né? Ela fala em vários pontos que a verdade... Então, cacete, a partir do momento que ela fala isso, já, meu... É uma ficção. Ficção total. Total. Mas, e quando você entra em que parte desse processo? Eu entro com um BO de pessoa desaparecida. Então, iniciou o caso, né? Porque a família noticiando o desaparecimento do Matsunaga. E aí, a mesma coisa. Vamos ver, ele veio trabalhar em tal dia? Não veio trabalhar em tal dia. A filmagem do prédio mostrava a última imagem no dia X, ele desapareceu. Então, você não tinha outro lugar que ele tivesse passado, a não ser que o último lugar fosse onde ele morava. Então, chama a perícia e vamos ver se tem algum vestígio de violência, né, que possa vir a justificar esse desaparecimento. A última imagem, então, é em um dia do elevador ou do prédio? Do que vocês pegaram? Você via o carro dele entrando, né, no prédio. Garagem, Aí não saiu mais, mas ela justifica que às vezes alguns amigos vinham pegá-lo, entendeu? Tá. Essa foi a justificativa. E eu não me recordo muito bem o antes, né, da investigação até chamar. Não é que eu não me recordo, eu não participei da investigação antes de chamarem a gente até o apartamento. Então chama-se a perícia para fazer se tem um levantamento se teve violência. Aí a gente vai para o local. Quando a gente vai para o local, chega a notícia de que pedaços de corpo, né? Então tinha aparecido a perna e o braço,
na região de Cotia, que poderia vir a ser do Matsunaga, mas até então não tinha aparecido o tronco nem a cabeça. Aí a gente faz a gente parte para vistoriar a casa. Era uma casa muito grande, era um apartamento muito grande. Ele morava numa cobertura e ele compra a cobertura do lado e faz uma coisa só. Então, um triplex, duplex? Era um duplex, né? Então ele compra o apartamento do lado. Vira uma coisa só. Mas vira ao mesmo tempo pra gente um caminho de rato, porque né, não... Você passava pela lavanderia, saía no escritório, que ia para o outro apartamento, sabe? Era uma coisa... Então, o que o apartamento comum tinham 3 banheiras, virou 6 suítes com banheira. Pô, você já tem a notícia de pedaços de corpos. Vamos tentar pensar com a cabeça do autor. Eu, Thelma, seccionaria uma pessoa na banheira. Até mais você vê fácil, em filme né? Isso. Então a gente parte para fazer o exame de luminol na parte superior do apartamento todo, que eram 6 quartos. 6. E o luminol, ele é um exame cansativo, né? Porque você examina o local, monta um tripé, borrifa, ele revela, você fotografa. Nossa. Aí tudo segmentadinho. E pedacinhos, não é que você vai borrifar 6. tudo. E você tem que ter toda uma movimentação para não contaminar a região onde você vai. Então tudo tem que Porque ser tudo bem se você pisa pensado. no luminol e vai para outro lugar, é o que os meninos falaram, dá um falso positivo. Até por saturação, né? A saturação também, quando você joga luminol em cima de luminol, é um processo meio demorado. Entendi. Nós começamos a fazer o luminol umas 8 da noite. Quando a gente se depara com um colchão, então as banheiras não deu nada. Quando a gente se depara com um colchão de casal, que a gente passou o luminol e ele brilhou inteirinho. A gente falou, não pode ser. É alguma coisa aqui que está dando um falso positivo, né? E aí nós vimos que era um colchão novo. Conversando com acho que era uma empregada, ela falou, não, realmente é um colchão novo. O anterior, ela deu para outra empregada. Como assim deu para outra empregada? Quando? Semana passada. Aí a gente falou, pô, né? O cara tá desaparecido, você tá comprando colchão novo. Aí fomos lá para casa da mulher que ela tinha dado o colchão. 5 horas da manhã nós fomos para lá. E era tipo Diadema, era longe pra caramba. Chegamos lá, o colchão não tinha nada, então findamos 6 horas da manhã com aqueles exames. No dia seguinte, o doutor entra em contato com os advogados da Elise e fala, o apartamento continua lacrado, tá? Não tá liberado. Mas por que não? Vocês já não fizeram o exame e não encontraram nada? Nadando de braçada, né? Não encontraram nada? Não. Agora vai ser feita a parte de baixo. Então, eu não me recordo o dia. Então, vamos supor que na segunda nós fizemos o luminol. Na terça de manhã, né, que já era terça quando a gente acabou. Na terça de manhã, o doutor entrou em contato com os advogados e falou assim, olha, nós vamos continuar assim. Só que o pessoal acabou de sair. Então, na quarta-feira. Mas o colchão foi mandado para análise? Não. A gente só borrifou, só usou o luminol. Tá. E viu que não tinha nada. Não, então, o dela não tinha nada? O novo? Não, eram fibras de bambu e não sei o quê. E dava uma falsa reação. Que doido. Então a gente terminou de segunda para terça. Terça de manhã o doutor entra em contato com os advogados e fala, olha, a gente vai continuar fazendo o exame agora na parte de baixo. Quarta-feira a gente está lá. A gente volta para lá. Quarta-feira de manhã ela confessa. Então, benefício da confissão. É? Mas vocês não deram nenhum aviso que estava achando alguma coisa? Não, a gente só falou que na quarta a gente voltaria para continuar Ela imaginou, eles vão achar alguma coisa. Porque não foi na parte de cima, foi na parte de baixo o homicídio. Entendeu? Então daí aparecem as imagens dele descendo para buscar a pizza, né? Então... E você vê que ele no elevador, ele já tem uma reação que ele está um pouco inquieto no elevador, porque ela diz que eles estavam discutindo, né?
E aí, quando ele sobe, logo que ele entra, né? Eles têm a discussão ali entre a passagem da sala para a cozinha. Eles discutem ali, momento, narrativa dela, tá? Ah, tá. Momento em que ele vem para cima dela e ela dispara um tiro na cabeça. A queima-roupa. Aí ele cai ali. Com o luminol, nós vimos realmente um formato de empossamento, onde ela narra. E aí ela arrasta esse corpo pela sala toda, até um escritório, até uma outra suíte lá de baixo. E lá ela secciona o corpo, coloca em várias malas e desce para a garagem. Por quê? E vai jogar esses pedaços em Cotia. Então, mas ela Depois de rodar 300 quilômetros? É que ela foi até Minas, desistiu, voltou. Acho que era Paraná, não era? Que a família dela caminha pro Paraná. Paraná, não tipo era Tapetininga, Minas. a região de Tapetininga, ela decide voltar. Nossa. Ela meio que... No meio do caminho ela volta. E aí depois que ela começa em Cotia... A jogar os pedaços. Quando nós fomos na terça-feira de manhã, aparece o resto que faltava daquele corpo seccionado. E aí sim aparece a cabeça de um oriental. E aí você tem a confirmação de que trata-se do Marcos Matsunaga. E ela não... você tem essa resposta? Por que ela não fez na banheira, no segundo andar? É porque aconteceu aquela cena lá embaixo. Não, ela diz que lá... Ali perto da sala de jantar teve a discussão, ele veio para cima dela, ela matou, que durante um momento ela não sabia o que fazer, ela arrasta esse corpo, né? E depois ela para pensar como que ela ia dar um fim naquele corpo. Então a única maneira seria, né, esquartejar e colocar em malas. Mas aí, segundo aquilo que a gente estava conversando antes, tem a confissão. Mas o trabalho de vocês não para aí. Não. Vocês têm que continuar. E aí? Aí você tem que pegar amostras daquela reação do luminol. Aonde o luminol reagiu? Vamos ver se ainda tem... Então, se ele reagiu, é porque tem ainda um resquício de sangue. Você pega aquela amostra e vê se é compatível com o da vítima. Entendi. Ok, aquele sangue realmente é do Matsunaga. Nós continuamos fazendo os exames na casa. Fomos atrás de todos os panos que ela utilizou para limpar a casa e também achamos resíduos de sangue. Fomos atrás de possíveis facas que ela usou para fazer os cortes. Essas facas nós não encontramos. Ela né? não ajudou nessa parte? Não. Aí a investigação levantou que o cano que estava na arma não era o mesmo cano da arma que ela entregou, né? E aí que a gente descobre que ela trocou o cano, né, da arma que ela atingiu o Marcos Matsunaga, mas também encontramos o cano lá na casa. Então aí então a narrativa dela, você vai buscando todos os meios periciais para provar a narrativa dela. O que vocês viram que estava errado em relação à narrativa dela? Vocês conseguiram provar alguma coisa que não batia? A posição... Porque quando a gente vai fazer o luminol, já que ela confessou, a gente falou, traz ela para o apartamento e a gente já faz o luminol e a reconstituição do fato, segundo a narrativa dela, né? E aí nós tínhamos o ferimento, né, dele, então a gente sabia o orifício de entrada e sabia onde foi o orifício de saída. Então pegou aqui na cabeça, pegou na cabeça e a gente tinha até manchas, tanto o corpo com o tempo de morte deixam manchas, né, que te orientam. O disparo de arma de fogo também ele deixa determinados resíduos que vai te falar uma distância. Tá. E a distância que ela narrava era incompatível. Eu fiquei sabendo que ela narrou que era bem de perto e não foi, né? Não, ela narra que era 1,5 metro. Ela narra... Ao contrário. Isso, ela narra... Ela vai meio que indo pra trás, né? Isso, ela narra que é uma distância... Ela narra uma distância quando você participa da reconstituição, você tá ali, você tem alguns elementos. Não cabe ao perito
ficar argumentando naquele momento. Ah, não foi assim? Ah, Não, muito pelo contrário. Acaba até orientando a pessoa. Você deixa ele falar o que ele quer, porque depois você vai fazer um comparativo com os interrogatórios com que a delegacia tem, com que o delegado tem na oitiva, entendeu? Então não deixa de ser um confronto ali das versões. Então, em momento nenhum, o doutor Salada ali ia ficar falando tem certeza que é essa distância? Tchê. olha lá, hein? Bah, guria, né? Mas a gente sabia, nós tínhamos essa informação. E a única coisa que o Salada fazia era o quê? Puxar a certeza dela, que era aquela distância. Então, aqui tá bom? Porque, agora eu vou anotar. É aqui que tá bom? Então tá, então mede. Foi aí, sabe? E aí era completamente incompatível com a distância que a gente tinha ali no ferimento. O ferimento te falava, foi a tantos centímetros. Os elementos secundários, né? Que o tiro provocou naquela lesão, te fala, a tantos centímetros prováveis, mas nunca, jamais a 1,5 m. Então ali você sabe. Por que você acha que ela mentiu? Era melhor estar afastado ou melhor estar próximo? Eu acho que é a melhor versão falar que teve dela. briga, né? Isso mesmo, eu acho que Pode não ter tido. é a versão dela dizer que naquele momento ela viu que ele ia vir pra cima dela. Ela se afastou e atirou. É a questão que até é uma brinca da pizza. Pode ser que o cara tava com a pizza entrando em casa e nessa que ele tá abrindo a porta. Ah, pode ser isso? Ele tá abrindo a porta com a pizza aqui e já tomou tiro. Isso mesmo. Perto assim? Pertinho. Caramba, pra não ter tempo nem de reação, nem de nada. E é a hora que você sabe que ele vai entrar, né? É porque acho que o trajeto ajudou, né? A ter porque... Trajeto é o caminho dentro do corpo do projétil, né? Então ele estaria com a cabeça levemente inclinada. E aí entra lateralmente o disparo, né? Eu não sei se ele desce e um aí, pouco. Eu lembro que o Tchê falou. Que desce um pouco. O Tchê falou que parecia que era uma coisa de cima para baixo. Isso. Aí eu não lembro da. E aí você posiciona a cabeça, porque realmente você com uma pizza na mão, você não entra assim, né? Você tá olhando a maçaneta pra abrir, você tá fechar levemente inclinado, né? E aí com essa pequena inclinação e com a distância do Aliás, tiro... vamos pedir uma pizza ou não? É um caso legal que eu fiz com o Leandro, né? Porque tem alguns casos que é difícil de você começar a ter uma meada para investigar. Um fio condutor? Isso, então você pega lá o estado avançado de decomposição, né? Você não consegue ter um norte. Foi quando era aqui a pessoa que é desovada em determinado lugar. Ela não trouxe às vezes ela traz pouquíssimas coisas do local original que ela foi morta. Então, e você vai encontrar coisas ali no desovado que não condiz e te confunde. Depois a gente pode até falar da Matsunaga, né? Que foi isso. E aí você tem o caso de carbonizado. Então, putz, é mais difícil atrapalha, ainda. Né? E aí, esse caso, o latrocínio, é um caso difícil de você começar. Por quê? Porque não tem nenhum vínculo entre o autor. É verdade. Não tem uma história, né? Não tem uma história, né? Você não sabe nem se o cara mora ali, estava passando ali, né? Ou ambos, vítima e autor. E aí o carbonizado é um desses crimes que você já entra meio desanimado. Carbonizado, né? Que pena, né? E afogado aí também ou não? Porque é difícil ter um afogado de homicídio. De homicídio, né? Bem difícil. A gente acaba fazendo, às vezes, corpo no rio. Que as pessoas mas foi desovado. A gente precisa matar o Paquito. Afogado no Tietê. Já viu? Aqui já ganhei aqui, entendeu? Mas é que a gente tem que pensar que não é só a parte pericial, vai ter toda uma investigação pra procurar motivação. E essa filmagem aí já lascou, e aqui né? a gente já deu, nunca aconteceria. A gente adora o Paquito. Que isso, cara? Trouxa, o cara fala na live, né? Escolheu uma live. Até uma falando, não, é o Vilela. Por quê? Não, olha eu já. Olha eu já. Não vou nem mexer mais a mão, né? Tocou em mim, já sabe como iniciar. E aí, o carbonizado é um desses crimes aí que você, fica meio broxa um pouco, né? Quando você chega, você fala... E era um corpo carbonizado dentro de um veículo.
ele estava tão carbonizado que você ali, a princípio, você não conseguia bater o olho e falar assim, é um homem ou uma mulher. Mas é um o veículo corpo. todo estava O queimado? veículo todo com o corpo A única dentro. coisa diferente que a gente achou, tinha uma... Como é que fala? Um plástico preto, uma lona. Tipo uma lona. Uma lona do lado do carro, assim... Do lado? Na verdade, era um Próximo. barranco. Ele tava meio que num barranco. Aí ainda olhei, falei, lembra? Eu ainda falei, vou pegar essa lona. Aí nem lembro que ele falou, essa lona não tem nada a ver. Aí tava cheio de sangue a porra da lona. Mas assim, mostrava que tinha alguma outra coisa que podia ter tido uma lesão corporal antes de queimar, só. Tá. Ia pro DNA também, mas até aí demoraria bastante pra gente conseguir algo. E aí, a placa tinha um fragmento ou inteira? A placa do veículo? Acho que tava inteira, a gente já até tinha de quem que era o veículo. Aí achamos a placa do veículo, tal, levantou quem era o proprietário. Nisso, chega a informação que o proprietário tá com um BO de pessoa desaparecida. Peraí, o proprietário está desaparecido. O proprietário do veículo. Do veículo tava desaparecido. E quem é morto é um homem ou uma mulher? Não, A gente até então a não princípio sabe. parecia masculino, mas ele tava totalmente carbonizado. Nesse ponto de nem saber o que Não, de tão carbonizado que estava. E aí a gente puxou os dados daquele veículo através daquela placa e viu que o proprietário daquele veículo estava constando como pessoa desaparecida. Um BO... Dias. Não, na noite anterior. Na noite anterior. Recente, tá. Pô, então vamos lá. É. Quem fez o BO? A esposa dele, né? A namorada dele. Tá. Então vamos conversar com a namorada. Aí fomos lá conversar com a namorada. Deve ser uns 400, 500 metros dali, Mas né? a aí- casa. Ah, é? Pertinho? Mas aí era um cara bem quisto, pelos vizinhos. Tinha uma história de que cuidava Não lembro a dos profissão dele. pais. Ele era meio pegador, assim, né? Cabeleireiro? Não lembro não agora. lembro. Ah, ele era Não lembro. pegador? Era meio... Aí tinha a história de que ele cuidava dos pais, lembra? Uhum. Que ele que cuidava dos pais e não sei o quê. Então a família da esposa também vai já chorando. Já tinha aquela comoção popular. Um monte de gente e tal. E aí começamos a conversar com a mulher. Ela era ex-bombeira, Uhum. né? Bombeiro civil. Ex-bombeira civil e tal. E em determinada hora, eu não me recordo o porquê, tava eu, a mulher e o Dr. Leandro, que era o delegado. O delegado que acompanha. Onde? Nessa equipe especializada que eu te falei, que é o GEACRIM. Na frente da casa da namorada. Tá. E era uma casa que eram 3 ou 4 casas, né? Morava, tipo, família... Ah, aquela... meio- São várias casinhas, assim, dentro, junto. mas era tudo da família dela. Entendi. E aí, conversando tal, ela estava conversando com o doutor de frente, e eu nessa posição aqui, e de repente ela deu uma cruzada de braço assim, ó. Quando ela você cruzou do o lado. braço, eu não sei como, eu vi sangue embaixo da unha, Unha grande? razoável. Tá. Aí eu olhei, aí eu me afastei um pouco dela e comecei a olhar a roupa dela. Aí ela tinha outra mancha de sangue na calça jeans. Em que... Onde? Na Perto perna. da coxa, assim. Perto da Perto coxa. da coxa. E aí, a gente comentou aqui que o legal de trabalhar com essa equipe especializada e que determinada hora mais ninguém é fotógrafo ou perito e a equipe, o legal disso é que eu bati o olho, eu olhei pro doutor, eu acho que ele entendeu naquele momento que eu queria falar alguma coisa. Ele... E aí eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou conversar com você bem devagar. Você não me responde enquanto eu estiver falando. Você vai pensando na resposta. E aí o doutor sinalizou como dizendo, vai embora. Vai embora. E eu vi que tem sangue embaixo da sua unha. Ela falou, mas eu tô menstruada. Eu falei, então, não precisa me responder, mas não esqueça que você está falando com uma mulher, porque eu também menstruo. E eu também sei como é ficar menstruada. E aí fui enrolando ela um pouco, falando que ela, às vezes, a gente quer tomar uma atitude, mas no calor da emoção a gente toma outra atitude, e isso não está previsto. E que ela não ia sair de lá esculachada, algemada, ou no camburão da viatura. Que ela não ia ser esculachada na frente do filho dela, né, doutor Leandro? E o doutor Leandro, sim. E você via que naquele momento, eu falando tudo aquilo, ela nem para falar assim, você tá louca? Ficou... Ficou... Só ouvindo. Ficou...
tá chapada? Aí eu, tô com meu marido morto e você... E ela... Não fui eu. Eu falei, calma, deixa eu acabar de falar. Daí falei tudo e daí ela fez assim... Não fui eu. Sabe aquela coisa do... Caralho. E aí a gente deu mais uma forçadinha. Então tinha o sangue debaixo da unha e... Aí o doutor falou na assim, calça. olha, se ela tá falando, eu tô garantindo pra você que você não vai sair esculachado. Eu não vou nem te algemar. Você vai no banco de trás da viatura, nós vamos falar pros seus parentes que é uma orientação normal você ir pro DHPP prestar um depoimento. Aí eu falei, só que você confessar agora pra autoridade policial, isso vai te trazer um benefício. E traz mesmo. Não sei. Deixa no ar. Deixa no ar. E aí... Não, traz. Não, Deve trazer, né? Do que... E aí... Confessem, é melhor. E aí... traz muito benefício. Nossa senhora, vou Nossa. confessar tudo aqui agora. É um benefício você... Não, mas é sério, traz um benefício. Traz. Você confessar traz um benefício. E aí ela falou, fui eu. Mano, naquela hora que a Caralho. pessoa fala, fui eu, é tipo luminol, sabe? Você vai pra um lugar fazer luminol e dá... aparece. Você fala... Dentro de você aparece 2 pompom, né? Falando, caralho. E daí, nesse momento, ela falou, não, fui eu. E E ela aí, explicou? a gente falou, e aí, como foi? Aí, quando ela sacou o chale do sofá, né? Sensacional, porque até Como então assim? a gente tava só na rua. Só na rua. Na frente Toda a da família casa. na porta da casa, né? E, tipo, ninguém, né? Tava todo mundo, só faltou fazer um churrasco. Assim, não que estavam felizes, mas ninguém tava entendendo nada. E aí, a hora que a gente entra na sala da casa dela... Na verdade, a gente começou a ver umas... Não, depois que a gente voltou, né? Na hora que a gente entra na sala da casa dela, tava o sofá... E como é que chama? Tinha um pessoal sentado ali no canto. Aquilo que tava no sofá. Um chale. Eu sou bom pra essas coisas. Mas eu tava um pano lá em cima. Na hora aí ela falou, foi aqui que eu matei e tal. A gente olhou e falou, Ah, tá mentindo, mano, tá mentindo, na hora né? que ela levanta, velho. Caralho, cheio de sangue. É mesmo? Tem uma Sangue corrente. corrente, o caralho na cama. Eu olhei e falei, caralho. Né? Nossa senhora. Desculpa, mas a gente até abriu aquele sorrisão, sabe? Tipo, que perdoe a pessoa que morreu. Mas assim, falou, caralho, mano. Foi Tá aí- sensacional. Tá aí o... Ela acorrentou o cara no sofá. Tipo, você não quer mais nada? Vem pra nossa última noite. Ó, Fazer uma brincadeirinha, Aí show. colocou o cara aqui. Tanã. Ai, deixa eu te amarrar aqui. Agora deixa eu te cortar. Aprende essa, viu? E aí, uma coisa que é legal... Aí depois ela mostrou, a equipe foi junto com ela, ela foi mudando faca. todos os lugares. Isso que foi legal, que deu pela necrópsia, deu até pra ver, ele tomou uma facada no coração. Caraca. E foi legal, porque aí ela foi levando a equipe, mostrando todos os lugares que ela foi desovando a roupa dele. Desovando a roupa E, dele. mano, demorou esse laudo só Tipo, de teco de roupa que eu fui colocando Uns 3 onde tava. quilômetros. E Uns assim, três- vários. E o carro queimado era perto da casa dela. Era perto. Era. Ela deu uma voltona. E aí... E foi jogando as peças de roupa com sangue. Colocou esse saco plástico no carro dela, pra não ter sangue no carro dela, mas tinha, né? Aham. Tinha. Tinha no freio de mão e na... Não precisa na maçaneta? Não lembro. Não tem agora. jeito, né? Não, Por mais era que onde lindo. trocava de marcha e no freio de mão. No... Vulgo câmbio. Não, tocava de marcha. Tocava de marcha. Vai, gosta mais dele, vai. Porque ele me ensina, tá bom? Ele me ensina. É porque... Então ela foi jogando eu as fui roupas. de helicóptero, eu não sei o E, que. aí- fogo no... Câmbio. E aí aí a gente, Fugiu, caralho, mano. mano, alguém participou com ela, porque uma mulher colocar, aí trocando ideia, ela jurava de pé junto que ela fez sozinha e tal, a gente não sei como é que terminou a parte da investigação, que vai depois ainda, mas a irmã dela falou que ela era bombeira civil e que uma vez o pai dela infartou, né? E ela pegou, E ela ele. pegou o pai sozinho, o pai dela era grandão, ela pegou o pai sozinho. E a vítima era pequenininha. E Pequenininha aí ela assim, fez perto isso, ela dela. botou no carro e levou até lá e queimou. Tacou gasolina e tocou fogo. Tacou fogo. E não tinha um monte de casa perto, ninguém viu? Não, era o meio, era- era o final de uma rua, lembra? Que Ela fazia uma curva ali, Ah, E era pegava só meio o muro. abandonadinho, assim. E pega de madrugada, dependendo da região, a galera nem sai. E Fala, a "Ixi, lona?" de dia, Cheio ela de tinha sangue. usado pra enrolar ele pra... Pra não sujar o carro dela. Porque ela transportou ele no carro dela.
né? Ela primeiro leva o carro Leva dele lá, coisa. vem a pé, Nossa. pega o corpo, põe no carro dela, leva lá e Joga depois as ela roupas jogou e- a lona. A roupa ela foi jogando na rua, ela não jogou nada pra queimar ali. Não sei por que qual será? motivo. É. Às vezes a pessoa na situação vai, sei lá, que. Mas foi doido esse daí. Doideira, Foi doido Mas mesmo foi- esse caso. A hora que ela É fala... legal porque você começa com um crime difícil de esclarecer e você teve um flagrante. É. Você se fode, né? Porque flagrante vai tomar o plantão inteiro, assim, porque Quando você é vê- demorado todo Ah, o procedimento, né? Mas demora acho que não muito. tem coisa mais gratificante, né? do que Você fala, por que eu tô aqui mesmo? Ah, é, pra Não, isso. então você resolveu praticamente na mesma noite, não foi? Não, no mesmo dia, Foi no começou mesmo- de manhã. Começou Foi de de manhã e. Cara, Não, ela já foi pra é gente. muito Com a gente, bom. ela já foi Ela na foi, viatura. ela foi na viatura. Já foi com a gente. Aí é legal, é a satisfação, né? Você fala, É. pô, meu, é o ápice, né? Da testemunha, da confissão. é. Teve uma situação que eu fiz com a Thelma, que sempre cai nessa situação. Foi um homicídio de uma criança de 9 anos. Uma criança autista encontrada num parque. Encontraram o corpo da criança. Da criança no parque. Só. Ninguém Ela tinha sinais de violência, mas sem autoria. Tá. E, Pra mim é bom, o caso mais triste que eu peguei na minha vida. Ah, é? foi pesado. E aí, o que acontece? A gente chegou pra fazer o local achando que era um suicídio de uma mulher. Que ridículo isso. Como assim? Porque às vezes o histórico ele chega meio, Ah, tá. sabe? Chega, aí a Desconexo. gente ainda foi meio, pô, mas a gente vai fazer suicídio, a gente não faz e tal, né? Deixa eu só fazer um adendo. Lembra a historinha que o Edu contou? Como que a gente é acionado? Sei. Nesse caso, alguém encontrou um corpo dentro do parque e avisou a GCM. A GCM foi lá, tomou ciência que tinha um corpo, avisou a autoridade do local, né? A autoridade viu que era um corpo e acionou o DHPP porque tratava-se de no meio do mato, não tinha testemunha, não tinha câmera, não tinha nada, então é um homicídio de autoria desconhecida. O jeito que formulou a mensagem foi muito ruim. Foi encontrado um corpo de uma mulher pendurado numa árvore. O que você entende por isso? Se enforcou. Ponto. É. Nós já fomos assim, caramba, isso daí, pô, será que não viu? Trata-se de um suicídio. É. O DHPP não atende suicídio. Não, mas tudo bem, então vamos, né? Então você já foi preparado para fazer o quê? O suicídio de uma mulher pendurada numa árvore dentro do Parque Anhanguera. Segue aí, Lê. Não, e aí quando a gente chega, o guarda civil que estava preservando, ele falou, ó, o corpo da menina, da criança tá não sei aonde. Quando ele falou isso, a gente já regalou o olho. Falou, pá, como assim? E aí a gente começou a fazer a perícia e tal, realmente era uma criança. E aí onde Ela tava pendurada na árvore. ela estava presa na árvore, não pendurada, ela estava em suspensão incompleta, ela estava com apoio. Ah, tá. Mas Mas- você via que a intenção era amarrar no tronco, não Ah, entendi. pendurar, Não Entendi. né? pendurar. E aí, o que acontece? Para entrar na questão que você tinha colocado, a princípio, quem encontrou ela foi uma criança de 12 anos. Essa criança, Essa menina tinha 9 e o essa menino criança 12. tinha 12. Tá. A criança foi nos guardas civis e falou, olha, eu acabei de encontrar uma mulher morta. Os caras não botaram muita fé. E ele falou, ó, se quiserem eu levo vocês até lá. Quando levaram, assim, existe até uma foto dessa situação que a criança tá chupando pirulito e olhando a pessoa morta, que era uma menina. Um dos seguranças, ele viu, começou a chorar, porque provavelmente devia ter uma filha da idade, alguma coisa que tocou ele nesse momento, ele tirou uma foto. E eu cheguei a receber essa fotografia. Ele tá chupando pirulito e olhando. Bom, primeira versão, o menino foi pra lá super frio, começou a chamar a atenção do pessoal, mas ele foi pra delegacia como testemunha. Tava passando pelo parque e encontrou. Beleza. Foi liberado. Esse menino, ele tava com a menina numa festa. Uma festa que teve na comunidade lá e ele saiu com a menina. Então tinham visto os dois. E aí, depois que ele voltou pra casa, ele começou a ser questionado pela tia. Como assim? Você tava com tal pessoa tá desaparecida. Aí já depois ficaram sabendo que ela tinha morrido e tal. Chegou um momento que ele fala, não, eu matei ela.
Você matou? Então você vai confessar pra sua mãe. Chamou a mãe, chamou o pai, eles eram separados, confessou. Vão pra delegacia. Na delegacia ele confessou. Passado um tempo de conversa, a história dele mudou. E aí ele, na verdade, ele foi obrigado a ajudar um cara que seria a pessoa que teria... Matado. Que foi uma ideia foi jogada na cabeça dele. Isso que eu ia falar. Uma ideia foi jogada na cabeça dele de que ele não conseguiria, não na maldade, mas sem querer, falou, pô, mas você não ia conseguir fazer isso sozinho. Você tá acobertando alguém? Pode falar. Eu tô acobertando Deu um estalo, né? E aí todas as histórias que ele contava iam mudando. Então, assim, pra você ter uma noção que é interessante, no decorrer, esse caso começou a ter repercussão. E aí, a história, a pessoa que tinha obrigado, ela chamava Baianinho. Passou um tempo, isso é engraçado que eu tô até numa palestra, como mostra que às vezes a imprensa fode a gente. Em que sentido? Em passar uma informação que não é a verídica. Cara, começou a ter pessoas aposentadas que tinham sido peritas. Uma pessoa, na verdade, específica, falando que não tinha como a menina ter sido estuprada. No dia seguinte saiu lá o DML que ela foi estuprada. Aí já ficou naquela situação chata. Na imprensa, eu tenho a imagem que aparece o repórter apontando num ponto onde ela estava amarrada. Sim. E aí eu tenho a foto e tem essa situação. E você vê que são pontos totalmente diferentes. Essa situação induzia a achar que era uma pessoa muito mais alta. E não era. E aí, conforme as coisas iam ocorrendo, não por nós, mas algumas informações caíam no ouvido da imprensa e tal... E a versão do menino ia mudando conforme as coisas que apareciam. Então o Baianinho passou a se chamar Baixinho, porque era uma pessoa baixa, onde ela foi amarrada. A princípio ela não tinha sofrido violência, violência sexual. Depois que saiu essa situação, aí ele viu o cara fazendo alguma coisa, sabe? Então, assim, tudo ia mudando. Então, isso é só pra exemplificar como atrapalha, como a testemunha a confissão, muda, né? A confissão não ela vale vai de mudando. nada, né? Então, se você não tiver... Cara, isso daí foi um puta de um trabalho, assim, desgastante, porque a gente tinha que... Na verdade, ninguém da equipe queria acreditar que foi uma criança de 12 anos. Cara, você pensa numa criança, você pensa no futuro, você pensa na pureza, você não pensa numa coisa Tinha dessa. sido ele mesmo? Foi ele. E por quê? Ó, um pouco do histórico dele. Ele já tinha mais de 85 ocorrências no Conselho Tutelar de violência contra a menina. Nossa. Isso a gente só foi descobrir bem depois. Com 12 anos? Você olhava, ele era uma criança assim... Sério, né? Quando eu vi a primeira vez... Você duvidava. Você duvidava. Falava assim, não pode ser. E assim, eu tentei provar que não foi ele, mas tudo mostrava pra ele. Pra você ter noção, na camiseta dele tinha sangue da menina. Ele jogou uma desculpa que ele encostou a cabeça pra ver se o coração dela tava batendo, porque o cara mandou. É muito infantil esse papo de encostar a cabeça no peito, né? Então, as justificativas eram muito infantis. Deu o DNA dele... na meia que ela tava amarrada. Ela tava amarrada com uma meia, mas só uma mão. Só o antebraço, né, Té? Só. E deu o DNA dele nessa meia. Aí ele falou que o cara obrigou ele a amarrar os braços. Mas como ele amarrou os braços, se ela já tava morta e só tava um preso. Só tava um preso aqui. Então, assim, muita coisa. E depois a gente até conseguiu a filmagem dele andando com a menina pro parque. Então tem a filmagem dele andando na estrada com a menina, levando as coisas que ele utilizou lá. Então, assim... E por que você acha que ele foi chamar os guardas? Eu acho que ele queria mostrar o troféu. Isso mesmo, eu acho que aí entra a psicopatia. Entra a psicopatia... Que graça que tem fazer uma coisa dessa e não mostrar. Ninguém sabe. Você vê ele, assim, é aquela coisa que depois do... A cara dele na foto chupando o pirulito, depois que você vê que é ele... O que é a criança chupar um pirulito? Não é um momento de prazer, de uma coisa meio lúdica. E de repente ela tá olhando um cadáver e olhando no entorno como é que estão as pessoas. A carinha dele, você vê que assim, é tipo de satisfação. Fala, cara, essa situação dá pra fazer um livro, assim, ó. Se ficar falando desse caso, sério, acho que a gente fica o dia inteiro, a noite inteira, porque... É um dos casos que mais me chocou. Então, o fato do autor ser... quando me convidam para podcast, eu sempre trago meu segurança, né? Que é meu filho ali, ó, sentado. Ele é testemunha. É mesmo? Ele é testemunha do quê? Durante semanas... Eu chorei por essa menina,
eu rezei por essa menina, eu falava dessa menina, eles não aguentavam mais. Aí eles chegaram pra mim e falaram: mãe, já tá chato. Dá uma segurada, porque já tá chato. Então, eu acho que a Raíssa, ela é uma vítima. É difícil você pegar uma vítima que entendam o que eu vou falar, que não tem nada a ver com o que o autor te causou, né? Então você brigou com alguém, nada que ela fez ou deixou de fazer ia mudar o destino dela. Eu não tô dizendo que justifica, mas você brigou com alguém no trânsito, o idiota vai lá te mata, você traiu, ou você não quer mais o cara. Eu não tô falando que justifica, mas tô falando que existe uma conexão ali. Uma motivação. Uma motivação real não tem motivação do nenhuma. autor com aquela vítima. Tem um nome isso? O dele, um crime que... Pra mim é psicopatia dele, mas assim... E ela é pura 2 vezes, porque ela é autista. Puxa. E nesse caso, nem o autismo a protegeu, porque poderia ter protegido, né? Eles têm um bloqueio, dependendo do grau de autismo, tem um bloqueio social. E ele era um dos poucos que ela tinha relação. E nem nesse caso o autismo a socorreu, entendeu? Sim. Então, assim, no local eu passei mal, né, Lê? Lembra no final? Que eu não... A gente deu uma pausada. Eu falei, eu preciso parar um pouco, preciso fumar um cigarro, parei um pouco ali. Só que começou a anoitecer. E aí a gente achou legal, assim, né? Tratando-se em ferimentos e tal, acompanhar a necrópsia. A gente falou, a gente precisa acompanhar a necrópsia e ver que essa menina tá muito machucada e tal. Caramba, E isso é facultativo nosso. Não faz parte do procedimento. Você depois faz um contato com o médico legista, olha, né? A gente acabou, o plantão nosso acabou 8 horas da noite. Eu lembro que eu cheguei em casa, era mais de 2 da manhã. Então, e a gente resolveu ir acompanhar a necrópsia. Inclusive era o PC. Era o PC. Era o PC. E aí eu me arrependo. Estar ali no IML, vendo aquela menina limpa, e o médico legista narrando cada ferimento daquela menina, a perna dela listrada, lembra? Provavelmente de chibatada. De galho. Sabe quando você tira o galho? Fininho, pega o galho. Você vai dando chibatada. Cara, e ela autista, né? Não conseguiu se defender. Não, terrível. Terrível. Você tem noção, a gente fez um ciclo de palestra só desse caso, com o pessoal da medicina. Foi um dia eu fiz uma apresentação de 1h30 e um dia teve a parte mais a parte psicológica, né? E um dia a parte de lesões. Foi 1h30 só falando de lesão. Falando de lesão. Foi uma tortura mesmo. É psicopatia mesmo. E aí tem também esse lado profissional, né? Você não... então quer dizer que para prestar concurso para fotógrafo você tem que saber de fotografia, para ser perito você tem que ter curso superior. Então, e para lidar com isso no dia a dia, você faz curso do quê? Filho, é no pelo. Você entendeu? Amassando o bar. O tempo vai te deixando uma casca mais grossa ou não? Para mim, sim. Para mim, sim. E de fazer um comentário desse caso, que apesar de toda essa carga emocional, de tudo isso, mas os dois aqui, e da nossa equipe o Marcelo, e eu acho que teve outros envolvidos também da investigação. A Elis. Receberam elogio do Ministério Público. É mesmo? A promotora mandou um elogio escrito pelos trabalhos, porque eles se dedicaram em horários de folga para fazer exames complementares, para acompanhar, para fazer reunião com o legista, para fazer reunião com o psicólogo, para entender a dinâmica, para pegar o resultado de DNA. Então, apesar de ter toda essa carga emocional, foi um trabalho exemplar que eles fizeram, muito técnico e que teve resultado objetivo e foi determinante depois no processo. Que compensa tudo isso, né? Sim. Então você vai atender um local onde o cara roubou alguém, trocou tiro com a polícia, acabou saindo na pior, morreu, e daqui a pouco você fala assim, caramba, dá uma segurada aí na emoção, porque a mãe tá chegando, né? Vamos controlar aí o que a gente fala e tal. E a mãe ajoelha do lado daquele filho e dá graças a Deus que o filho morreu. Você fala, caraca,
Que mundo que eu tô, mano? Meu Deus. A mãe dando graças a Deus que o filho morreu. E outras situações onde você pega uma criança. Então, o seu termômetro de emoção também, ele varia. Sabe? Agora vai chorar. Puta, agora não. Cara, ela tá comemorando. Puta, e agora? Não sei o que é outra criança que matou outra criança. Puta. Então, assim, não tem como você não criar uma casca. Não é qualquer coisa que te atinge.